realidade do Corinthians. Isso vai acabar prejudicando lá no final da temporada a equipe e o Corinthians corre chances claras de ser rebaixada para a Série B de 2025. Vamos tentar destrinchar aí todas essas perguntas e tentar responder todas elas, mas principalmente pontuar tudo que vem acontecendo na equipe do Corinthians desde janeiro, né? 6 meses de uma nova diretoria e tudo que vem acontecendo dentro da equipe. Mas aproveita, se você não me segue, aproveita, já se inscreve aqui no meu canal. Meu nome é Josi Freitas, sou jornalista, trabalho com jornalismo esportivo, faço conteúdo diariamente sobre futebol, sobre esportes. Estou em outras redes sociais também, tanto no TikTok quanto no Instagram, falando de futebol. Então aproveita, já me segue lá, @FalaJosi. E aproveita e já curte esse vídeo, porque tenho certeza que isso me ajuda bastante. Não esquece de comentar lá também, porque isso também me ajuda. Agora, falando sobre o Corinthians e essa realidade que, olha, o torcedor não tá tendo paz, viu, quando o assunto é Corinthians. As notícias não param de chegar. E principalmente nessa sexta-feira, o torcedor corintiano já acordou com mais informações, né? Primeiro, a rescisão do contrato da patrocinadora master da equipe, a VaideBet, patrocínio conquistado por essa atual diretoria da equipe do Corinthians, pelo Augusto Melo, e depois essa possível saída do Carlos Miguel pro futebol inglês. E aí eu vou tentar falar de tudo que vem acontecendo na equipe do Corinthians desde o começo do ano. Primeiro, a gente tem uma troca de diretoria na equipe, uma troca de presidência, onde a equipe do Corinthians tinha ali a renovação e transparência há 16 anos, comandado pelo André Sanches, comandado o último ano ali foi pelo Duílio e agora pelo Augusto Melo. E o Augusto Melo, na sua campanha, falou sobre colocar mais o Corinthians como time do povo e tudo mais. E quando chegou que ele viu a realidade do clube, ele percebeu que as dívidas eram bem maiores do que ele esperava. E praticamente todo dia aparece dívida na equipe do Corinthians. E aí a gente tem que pontuar algumas coisas que vieram acontecendo desde então. Primeiro, né, a gente falar sobre Neoquímica Arena, um estádio construído em 2013, que foi o estádio da abertura da Copa do Mundo de 2014 e que não foi pago nenhuma parcela à Caixa. É isso mesmo, torcedor. Basicamente, o Corinthians só pagou os juros desde 2013. E a gente fala de um time que, dentro do seu mando de campo, jogando na Neoquímica Arena, todos os jogos a renda é de cerca de 2 milhões. É improvável e até o torcedor fica incrédulo de pensar que um time que arrecada tanto não consegue pagar mensalmente a Caixa sobre o valor do estádio. Outro ponto ainda falando sobre a questão do estádio é o estacionamento. O Corinthians fechou no final do ano passado, ainda à frente o presidente Duílio, um contrato com estacionamento e que esse contrato vai até 2030. Duílio, sabendo que ia deixar a equipe do Corinthians em dezembro e ia assumir uma nova presidência, fechou um contrato com a empresa até 2030. E olha, a multa para a saída dessa empresa que cuida ali do estacionamento da equipe do Corinthians, é de cerca de 18 milhões de reais. E para piorar a situação, o Corinthians só tem cerca de 30% da arrecadação do estacionamento. 70% vai para a empresa que comanda ali o estacionamento. É de pensar como foi que fizeram esse contrato, como é que o estacionamento do Corinthians e o Corinthians só arrecada 30%. É de pensar, assim, porque a gente não entende o que é que está acontecendo. A gente também vai falar sobre outro ponto importante, é sobre técnico. A gente teve passagens aí, desde o ano passado, pode-se dizer, sobre técnicos. Desde o Cuca, que teve aquele envolvimento e aquela movimentação, aquela manifestação por conta das torcedoras, sobre a não vinda, né, do técnico para a equipe do Corinthians. Mas aí a gente teve passagem de outros técnicos, principalmente o Luxemburgo, que os torcedores achavam que daria ali uma força a mais, mas no final das contas não foi o que aconteceu. O Corinthians seguiu aí em baixa dentro das competições. Chegou o Mano Menezes, um técnico já conhecido pela torcida do Corinthians, que já ganhou títulos pela equipe do Corinthians e também não conseguiu fazer uma boa campanha, né? A gente teve até aquele episódio com o Yuri Alberto em que o técnico chamou ele de burro dentro de campo. Ele pediu desculpas, disse que não era assim, que a interpretação foi errada, mas a gente percebe
que o próprio Yuri Alberto ali ficou incomodado, ficou triste com a situação e de entender que certas coisas não poderiam ser faladas e nem feitas, né? Não é uma atitude de um técnico de futebol falar do seu centroavante, por mais que a fase dele não esteja sendo das melhores, chamar ele de burro dentro de um jogo. E aí sai Mano Menezes e vem outros técnicos, mas principalmente a gente tem que pontuar Antônio Oliveira. Chegada do português na equipe do Corinthians deu um ânimo a mais. A gente tem que pontuar que o Corinthians melhorou sim dentro de campo com o Antônio Oliveira, mas essa melhora não é suficiente. E falar que Antônio Oliveira não veio para a equipe do Corinthians como primeira opção. Antes da vinda do técnico, o Corinthians tentou a contratação de outro técnico que o enfrentou no Campeonato Paulista. E não deu certo, porque o Corinthians não tinha feito o papel de casa, que era ler regulamentos que dizia que não poderia contratar um técnico da mesma competição. E aí a gente já vê a falta de profissionalismo de uma diretoria que não faz o básico, né? Então, o ponto esse negócio do Corinthians é complicado a gente falar. Ainda sobre o Campeonato Paulista, a gente tem o fato de que a equipe quase ia sendo rebaixada para a Série B. Foi ali aos trancos e barrancos, e muito do fato de não ser rebaixado para a Série B foi a chegada do Antônio Oliveira. Já pulando dessa parte de Campeonato Paulista, a gente tem aí outros fatos importantes sobre a saída de jogadores importantes também, ainda no final do ano, jogadores já velhos, experientes, que até foram para a equipe do Santos, né? A gente pode pontuar o Gil, Juliano e Renato Augusto, que foi para o Fluminense, e que eram ainda de contratações da diretoria passada, e essa atual diretoria queria desvincular ou tirar essa imagem da diretoria passada, de tudo que foi feito na diretoria passada. Então eles tentaram tirar esses jogadores. E os dois últimos jogadores, por fim, saíram do Corinthians. Cássio, indiscutivelmente, a gente falar sobre o Cássio e essa saída do Corinthians. O Cássio, que aí teve 12 anos de passagem pela equipe do Corinthians, anotei até aqui os títulos para não esquecer. Ele foi campeão paulista 4 vezes, 2013, 2017, 2018 e 2019. Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2015 e 2017. Foram os títulos de Libertadores e de Mundial. E também, pela trajetória dentro do Corinthians, foi convocado para a Seleção Brasileira, jogou a Copa do Mundo de 2018. Só que a gente tem que pontuar que o Cássio saiu da equipe do Corinthians em um momento que muitos diziam que ele ia sair porque ele já não estava dando conta do recado, estava tendo muitos francos, e o Carlos Miguel viria ali para ser o titular absoluto. Cássio acaba saindo, teve uma despedida ali, uma coletiva de imprensa, mas não teve um jogo de despedida e tudo mais. E aí entra o Carlos Miguel. E aí, nesse espaço de tempo em que o Carlos Miguel é titular da equipe, hoje, nessa sexta-feira, sai a notícia que o Carlos Miguel vai sair da equipe do Corinthians. Ele treinou hoje pela manhã e já avisou a equipe que em julho vai sair do Corinthians para jogar no futebol inglês. A multa dele, a gente tem que pontuar também sobre isso. Na diretoria passada, sobre o comando da diretoria passada, a multa que girava em torno do Carlos Miguel era de 50 milhões. E agora, 50 milhões de euros, tá? E com essa renovação, com esse fim de contrato agora do final do ano, a multa que era de 50 milhões passou para 4 milhões de euros. Então a gente tem uma diferença aí do quanto ficou fácil para o Corinthians perder seus goleiros. Sai o Cássio e entra o Carlos Miguel, que o torcedor vestiu a camisa e disse: esse é o nosso goleiro titular agora, vai dar conta do recado. E aí o Carlos Miguel basicamente acordou numa sexta-feira, no dia 7 de junho, treinou pela manhã e chegou e disse: não faço mais parte da equipe do Corinthians, vou assinar com a equipe inglesa. Ele tem contrato com a equipe ainda, mais a janela aí de transferência internacional é agora em julho. Tem alguns, se eu não estiver enganada, 7 jogos ainda por fazer por parte da equipe do Corinthians, mas já deixou bem claro que vai sair da equipe, né? Teve 2 propostas, uma delas a do West Ham, mas ele preferiu a outra, não lembro o nome realmente
do nome da equipe, mas já tá palavrado lá, teve ali um acordo verbal e o Carlos Miguel sai da equipe. Aí nesse momento a gente fica se perguntando qual a atual situação do Corinthians, em que o goleiro titular, sem sombra de dúvida, sai para o Cruzeiro, e aí o torcedor abraça a ideia do Carlos Miguel como titular, e em menos de um mês da sua saída do Cássio, Carlos Miguel também sai da equipe. Fica basicamente no gol da equipe do Corinthians jogadores da categoria de base. E pontuar também que jogadores da categoria de base podem sim assinar já um pré-contrato com outras equipes. Então a situação do gol da equipe do Corinthians tá de mal a pior, é bem complicado. A gente vai voltando, já tô aqui com mais de 10 minutos de vídeo, porque a situação, se a gente for pontuar tudo que vem acontecendo, o vídeo aqui vai ficar extenso. Mas, além dessa notícia do Carlos Miguel saindo da equipe do Corinthians hoje, o que mais chamou a atenção foi a rescisão do contrato com a patrocinadora do Corinthians, a Vaidbet. Quando foi anunciada a Vaidbet pela equipe do Corinthians, era tido como o maior patrocínio de uma camisa master, né? Ali, como o patrocínio master de uma equipe. Eram 360 milhões em um contrato de 3 anos. No final das contas, a Vaidbet rescindiu o contrato com o Corinthians e só passou apenas 5 meses aí à frente a equipe. Então, o que seria de 360 milhões de reais por 3 anos se transformou em apenas 50 milhões esses 5 meses aí de patrocínio. E aí, com essa rescisão do contrato, e por que a Vaidbet rescindiu esse contrato? Muito foi se falado, houve uma polêmica em que nessa negociação, nesse contrato feito pela Vaidbet com a equipe do Corinthians, houve certos laranjas, certas comissões envolvendo algumas pessoas ali para desviar um dinheirinho ali nessa negociação. Coisa que a Vaidbet deixou bem claro que não sabia sobre isso e entendia que a negociação seria direta com a equipe do Corinthians. E aí, vendo seus acordos e tudo mais, o Corinthians acaba perdendo o patrocinador master, que era, querendo ou não, um dos maiores fatores de arrecadação do clube, e agora se vê numa situação dificílima. Já a Vaidbet se mostrou interessada em patrocinar a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro que agora tem uma nova SAF, já foi o Cássio, né, jogador do Corinthians, para a equipe do Cruzeiro e vem montando uma equipe muito forte para essa temporada de 2024. Então, possivelmente, a gente vai ver a Vaidbet agora patrocinando a equipe do Cruzeiro. Só passando mais informações, além de tudo que vem acontecendo na equipe do Corinthians, há uma crise dentro da diretoria do Corinthians. Pessoas ali do financeiro já deixaram ali a parte de trabalho da equipe do Corinthians e tantas outras também já declararam que possivelmente sairão da equipe. Não descartaram essa possibilidade de saída. Além disso, existe uma movimentação por parte da concorrência, por parte das pessoas que não estão ali dentro do clube, para uma movimentação de impeachment sobre o Augusto Melo, atual presidente da equipe do Corinthians. Então, há movimentações sendo feitas já de muito tempo e que, claro, com essas notícias que vem acontecendo aí na equipe do Corinthians desde então, basicamente, e com essa situação do Corinthians, a gente tem uma equipe do Corinthians que dentro da Sul-Americana se classificou na primeira colocação, mas isso só foi resolvido no último jogo contra a equipe do Racing e fez bons jogos. Podemos dizer que fizeram bons jogos porque houve muitas goleadas, mas a gente também tem que entender que a Sul-Americana é uma competição mais fraca em relação à Libertadores, então são equipes mais fracas tecnicamente. Ainda assim, por mais que o Corinthians tenha goleado grandes equipes, ainda assim sofreu dentro da competição. E agora, passando para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians, nesse momento, se encontra na zona de rebaixamento. É uma das piores campanhas da equipe nesse pontos corridos, né? E a gente tem que pontuar. O Corinthians melhorou do começo do ano com a chegada do Antônio Oliveira. Como estaria a equipe do Corinthians sem a chegada do técnico português? Temos que pontuar também que o Corinthians não tem uma média de salário baixa
E olha, desde o começo do ano foram cerca de 130 milhões de reais em contratações na equipe do Corinthians. Uma equipe que teve 130 milhões de reais de negociações de contratações nesse começo do ano, fora os outros jogadores que ainda assim têm um contrato muito grande. E uma equipe está na zona de rebaixamento, passando por tudo isso dentro de campo, é uma situação muito complicada. Se a gente pontuar tudo isso que vem acontecendo na equipe, o Corinthians tem muita chance de ser rebaixado no final do ano no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também tem outra competição ainda pela Copa do Brasil, mas desde o ano passado vem passando de fases de forma não tão fáceis, né? Se eu não estiver enganado, foram 3 vezes que o Corinthians passou de forma consecutiva pela decisão dos pênaltis. E esse ano não tem Cássio, não tem mais Carlos Miguel, a gente não sabe quem vai ser o goleiro da equipe do Corinthians agora nessa retomada e nesse decorrer da temporada, mas a verdade é que a situação do Corinthians tá de mal a pior. E aí eu quero saber de você, torcedor, o que você acha de tudo isso? Esses problemas que vem acontecendo com a equipe do Corinthians é em decorrência dessa nova diretoria comandada pelo Augusto Melo, ou se isso é decorrência de tudo que foi feito nesses 16 anos passados aí pela diretoria passada, pela presidência passada, e só agora que tá caindo a ficha e essa bola de neve tá acontecendo. Então deixa nos comentários que eu quero saber sua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo, mas principalmente se você gostou desse tipo de conteúdo e se quer saber mais sobre outras informações, sobre outros clubes, por favor, não esquece de me seguir, já comenta nesse vídeo e curte também, porque isso me ajuda muito. E seguimos aqui falando sobre futebol todos os dias.